né, que a gente pode usar até a metafísica para se manter nesse lugar, que tem a ver com o que o Márcio falou lá no início, de ser um professor de Deus. Porque muitas vezes a gente aprende a metafísica e a gente consegue compreender muitas crenças e muitos mecanismos que a gente fica ciente, né? A gente vai olhando aqui para a nossa percepção, vendo como que funciona essa manipulação das crenças aqui. Só que a consciência, ela tá acostumada a fazer isso, a não ser honesta. Então, eu quero ainda esconder e proteger o sistema de crenças. Eu não quero olhar para mim aqui, ó, ver o que eu acredito diante dessas cenas aqui. É como se o olhar, quando a gente está nessa espiritualização, né, eu ainda quero, muitas vezes aqui, ó, eu quero ser um professor de Deus, então eu quero ver o que tem que ser mudado, o que tem que ser alterado, mas é ainda no externo. Que é quando a gente olha para uma pessoa que está ali na nossa frente, e ao invés da gente focar aqui, ó, eu sou um professor de Deus, não para aquela imagem lá, eu sou um professor de Deus aqui, ó. O que eu penso sobre mim, o que eu sinto diante dessa imagem aqui. Porque o que eu vejo aqui, né? A Sol, por exemplo, muitas vezes tem uma vontade de ver que ela tá, assim, eu vejo que ali tem confirmações de crenças, tem ali, né, um conjuntinho ali, sei lá, uma ideia de rejeição, uma ideia de que ela quer, né, proteger a rejeição sendo aceita, fazendo algum tipo de coisa ali num determinado momento. Muitas vezes, o que vem aqui, ó, se eu não olho para o que eu sinto, porque o que eu sinto diante de muitas coisas que ela faz? Vem uma irritação, vem uma raiva, vem uma vontade de que aquilo fosse diferente, eu quero mudar aquilo ali. Mas é porque eu acredito alguma coisa sobre mim aqui. Às vezes é uma certeza na inferioridade, às vezes é uma ideia de que se ela aparecer daquele jeito para os outros vão pensar sobre ela, mas vão pensar sobre mim como mãe. Então, eu vou estar sendo uma mãe, sei lá, que não cuida direito, enfim, alguma coisa sobre mim. Só que o que a gente faz muitas vezes é espiritualizar. Ao invés de eu olhar para o que está além disso, para corrigir a percepção do existir, eu fico olhando para isso, ó, o que o outro tem que mudar. E aí eu digo que o outro tem que mudar, mas é porque eu conto para mim uma história de que ele ali está confirmando crenças e aí ele tem que mudar, porque senão ele vai se colocar em tal lugar. E aí a gente se fecha e não olha para o que eu tenho que olhar, porque sim, a gente pode convidar o outro ali, né, ver que o outro está confirmando crenças e está se colocando em lugares, mas de que lugar eu quero fazer isso? Se eu ainda quero fazer isso, porque eu ainda estou querendo a paz aqui, ó, a minha paz ainda depende de que as pessoas sejam diferentes, as coisas, as situações sejam diferentes, então a paz ela ainda é condicionada, eu ainda dependo de alguma coisa. Então, como foi falado, a paz é esse momento onde a consciência, ela retira o existir e ela precisa estar olhando para si, né? Eu preciso ver o que está mantendo entre cada parte aqui a percepção de que isso aqui é a vida, ó, isso está acontecendo. Então, essa parte, ela é muito importante, de ser um professor de Deus, mas primeiro para mim aqui, ó. E aí eu vou, sim, convidar e ensinar outras consciências a fazerem o mesmo reconhecimento, mas é pela percepção corrigida. É o Espírito Santo que está aqui nessa percepção, que aquela outra percepção pode aceitar o Espírito Santo, e não eu estou ensinando você, eu sou melhor aqui, eu que sei, eu que estou certa, eu que sei a verdade, e aí eu vou lá e vou te dizer o que tu tem que fazer. Não, cada um é diferente, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes aqui da lição, é que o que eu tenho que olhar aqui é diferente do que o outro tem que olhar. Se eu ficar tentando pegar o exemplo no sentido de comportamento, eu vou me confundir, porque eu vou dizer, o outro lá faz isso, então tá tudo bem. O outro lá faz aquilo, então eu posso fazer também. Mas qual o valor que eu tô dando aqui, ó, na minha percepção, quando eu tô me colocando nas situações e nos lugares, o que eu tô dando valor, o que eu tô valorizando? E aí eu vou poder retirar o significado, olhar de uma outra forma e tomar outras decisões, mas é porque eu tô parando de olhar para o externo, o que eu tenho que fazer. Não tem nada, a gente tem que fazer a mesma coisa o tempo todo, que é treinar a consciência a olhar para si, botar o foco para dentro aqui, ver o que está no lugar de Deus, né, de saber que só Deus está aqui, que só a paz está aqui, e aí fazer uma outra escolha, né, escolher verdadeiramente pela paz de Deus, mas reconhecendo o que eu ainda quero, como o João estava falando ali, né, eu preciso olhar com honestidade, eu ainda quero isso, eu ainda acredito nisso, eu ainda penso que isso aqui vai me trazer a paz, para poder ver que
como foi falado na lição, né, Jesus fala ali, tu vai ver que não é isso que tu quer, é só um reconhecimento de que a minha confiança, eu quero depositar a minha confiança num outro lugar, porque isso que eu sempre experimentei aqui nunca me trouxe uma paz duradoura, sempre foi essa oscilação de crenças que nunca chega em lugar nenhum, né? A gente sempre se coloca nas mesmas situações. Então é isso, pessoal, foi o estudo dessa lição, e a gente se vê no próximo encontro. Beijo a todos e tchau.